Então, agora a gente vai para a questão número 7 e a número 8. Aponte a alternativa incorreta na questão número 7. Então a gente vai aqui nas letras corretas e assim a gente vai fazendo os breves comentários e depois a gente localiza a incorreta, ok? Então a letra A é uma letra correta e é uma repetição de certa forma. Não, a letra A não é repetição, é uma coisa nova em relação a esse simulado que diz respeito à contribuição do produtor rural pessoa física, do empregador rural pessoa física e assim na mesma levada do segurado especial. Uma coisa que é bastante importante, é legal de se perceber, é de que a contribuição ela será a mesma para o produtor rural pessoa física, aquele enquadrado como contribuinte individual, o empregador rural pessoa física. Entretanto, a contribuição que a gente vai ver aqui agora como correta, ela acontece na condição de empresa para o empregador rural pessoa física. Ele é equiparado à empresa, então essa contribuição que veremos, ela será a contribuição como empresa. E em relação ao segurado especial, essa contribuição que veremos é a contribuição na qualidade de segurado, ainda que seja a mesma contribuição, para um é como equiparado à empresa e para outro é na qualidade de segurado especial. Então na letra A diz assim: a contribuição à Seguridade Social devida pelo empregador rural pessoa física é calculada sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, sendo devida a contribuição para as prestações do acidente de trabalho que tem igual base de cálculo. Perfeito. Então as alíquotas envolvidas aqui são 2% e 0,10%. Perfaz aí 2,10%. Ainda tem uma alíquota específica de terceiros, que é o 2,20%, o que daria no total 2,30%, incidindo sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, tanto do empregador rural pessoa física como do segurado especial. Então a letra A é verdadeiríssima, beleza? Na letra B, essa aqui é a repetição. Veja que já tem umas 3, 4 questões aí para trás, não é? Que tratam da contribuição adicional das instituições financeiras. Então na letra B diz a mesma coisa, diz assim: os bancos pagam alíquota diferenciada de contribuição à Seguridade Social, sendo esta superior àquela devida, no geral, para as demais empresas, para os demais empregadores. Verdade. Os bancos vão fazer incidir 20% sobre folha de empregados avulsos e contribuintes individuais, acrescido dos 2,5%. Já falamos isso nas questões anteriores. Então a letra B é verdadeira. Na letra C, com base nas estatísticas de acidente do trabalho, é possível alterar o enquadramento de empresas para efeito da contribuição destinadas ao SAT. A rigor, a nomenclatura aqui já é incorreta, é ao RAT, não é? Riscos ambientais do trabalho. Beleza, uma revisão rápida. Todas as empresas, todas as atividades econômicas têm um risco envolvido, seja ele leve, médio ou grave. Então, portanto, a alíquota RAT ela será de 1, 2 ou 3 pontos percentuais incidentes, não é? Incidindo sobre a folha de empregados e avulso especificamente. Observem, cai em prova dizendo que a alíquota RAT incide sobre folha de contribuinte individual. Isso não é verdadeiro. A base aqui é definida somente e tão somente folha de empregados e avulsos, beleza? Então, 1 para o risco leve, 2 para o risco médio, 3 para o risco grave daquela atividade econômica, não é? E essas alíquotas aqui, elas irão financiar os benefícios decorrentes de acidente do trabalho e aqueles benefícios ali da aposentadoria, e aquele benefício ali da aposentadoria especial, né, devido aos empregados, aos avulsos e aos cooperados. Tudo tranquilo? Tudo massa, beleza. O artigo 202-A do decreto estabelece isso, o fator acidentário de prevenção, fazendo com que essas alíquotas de 1, 2 e 3, elas possam serem aumentadas até o dobro ou diminuídas até pela metade. Então, se a empresa é uma empresa que cuida dos seus funcionários, não é? E que porventura não tem acidente de trabalho, enfim, ela vai ter ali o seu FAP reduzido em comparação com as mesmas empresas daquela atividade econômica. Agora, se é uma empresa que causa um custo enorme à Previdência, porque ela não estabelece proteção individual, proteção coletiva para os seus funcionários, e muitos se acidentam e muitos vão buscar auxílio, benefício na Previdência, então, portanto, o FAP, em comparação às outras empresas daquela atividade econômica, pode ser maior do que 1, e ele é um multiplicador, ele entra multiplicando a alíquota RAT.
Então a empresa que é de uma atividade econômica 3%, por exemplo, a construção civil, e aquela empresa especificamente dá um custo muito elevado à previdência, vai ter o FAP de, por exemplo, 2%. Então, 3 vezes 2, 6% incidindo sobre a folha de empregados e avulsos. É simples assim, dá lá uma lida no artigo 202A. O cálculo é extremamente complexo, então, a rigor, você só precisa dar uma olhada por cima nesse FAP, ok? E saber, normalmente em prova cai pouquíssimo, mas normalmente em prova cai assim, perguntando se ele vai diminuir, se ele vai aumentar a alíquota RAT, ok? Então, portanto, a letra C é verdadeira. A letra E é verdadeira e é uma situação muitíssimo interessante na legislação previdenciária que diz respeito à base de incidência da contribuição dos ministros de confissão religiosa, dos padres, dos pastores, enfim. Então diz assim, não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos da lei, os valores pagos pelas instituições de ensino vocacional aos membros da congregação em face do seu mistério religiosa ou por sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade de trabalho executado. Isso aqui é muito importante, porque se, por exemplo, uma paróquia ela estabelece um valor fixo de remuneração ao padre, aquilo não será considerado como remuneração nem direta e indireta. Beleza, olha que coisa interessante. Então ela estabelece, o padre aqui da Vitória, Padre Luiz, a paróquia da Vitória, que é aqui um bairro perto de onde eu moro, que eu moro aqui na Graça, que é um bairrozinho perto aqui da Vitória. Enfim, Vitória e Graça. Aí, resultado, o padre aqui da paróquia recebe, sei lá, 8 mil reais. E a paróquia paga ao padre 8 mil reais. Mas peraí, o padre é um ministro de confissão religiosa. Então, portanto, ele é contribuinte individual. E contribuinte individual é segurado obrigatório da Previdência. E qual é a base de incidência de um contribuinte individual? É o valor por ele auferido durante o mês. Então, portanto, o padre Luiz aufere 8 mil, mas a legislação está dizendo que isso não é remuneração nem direta nem indireta. Que zorra é essa? Então, o padre Luiz ele vai contribuir sobre quanto ele quiser. Olha, esse é um contribuinte individual que tenha uma proximidade muito grande com a forma de contribuição do segurado facultativo, porque a legislação é expressa. Artigo, por exemplo, 214, parágrafo 16 do decreto. É exatamente isso da letra E, dizendo que, olha, não se considera como remuneração. Ora, se não considera como remuneração, a base de incidência vai ser qual? Aqui ele escolher. Ele é um contribuinte individual que vai escolher a base de incidência. Agora, se o padre Luiz ele ganha por trabalho executado, porque aí dependendo da natureza e da quantidade, ou seja, ele cobra por casamentos, ele cobra R$1.000 por casamento. Aí ele faz 20 casamentos no mês, 20 mil reais. Beleza, aí já é base de incidência, porque aqui depende da quantidade. Aí ele cobra R$500 por batizado. Então assim ele vai oferindo a renda dele durante o mês pelos serviços prestados, aí já é remuneração e aí já é base de incidência obrigatória. Ok? Então, portanto, letra D é a letra incorreta, porque diz respeito à contribuição dos clubes de futebol, não é? Então diz assim, a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional corresponde a 5% da receita bruta e só não é calculada sobre o valor recebido pelo clube em decorrência da transmissão dos jogos de empresas de televisão. Jogos por empresas de televisão. É falsa porque a base de incidência dos 5% é qualquer tipo de publicidade e patrocínio, além da bilheteria nos jogos realizados, nos eventos desportivos, em qualquer modalidade desportiva, em jogos internacionais, inclusive, desde que seja dentro do território nacional. Então, portanto, a letra D é a incorreta, é uma questão fácil. Então, agora a gente faz a questão número 8 bem rapidão. Diz assim, então, portanto, questão número 7, letra D. Questão número 8 diz assim, analise as assertivas abaixo e depois assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. São 5 assertivas, a gente vai dizendo verdadeiro ou falso rapidamente aqui, até porque é muito fácil. Uma pessoa aposentada pelo regime geral de previdência, ao voltar a exercer a atividade abrangida por esse regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade.
Verdadeiríssima é o princípio da solidariedade, ainda que não tenha direito mais a nada, excetuando salário família, salário maternidade e reabilitação profissional. Esse aposentado ou essa aposentada que retorna ou permanece trabalhando, porque não há impedimento, a depender da aposentadoria, né? Numa aposentadoria por invalidez haveria impedimento, numa aposentadoria especial haveria impedimento em uma atividade que os pusesse a risco, né? Mas enfim, regra geral, o aposentado ele pode permanecer ou retornar ao trabalho. Em acontecendo isso, continua contribuindo ainda que não tenha direito a benefício algum, excetuando aquilo que eu falei aqui há pouco. Então, portanto, quem determina essa condição é o princípio da solidariedade. No item 2 diz assim, o auxílio funeral é benefício do regime geral. Não, não é. Esse benefício é administrado aí por alguns municípios, não é? Para aquelas pessoas tidas como muito pobres, enfim. O item número 3, pode filiar-se facultativamente ao regime geral o presidiário que não exerça atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência. Verdadeiríssimo. No item 4, são beneficiários, aí bota na condição de dependentes, não é? Aí bota ali marido, mulher, cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 anos, não emancipado de qualquer condição, enfim, verdade também. E no item 5º diz lá, os militares vinculam-se ao seu RPPS, mas também, não é, independentemente de estarem vinculados, os militares vinculam-se obrigatoriamente ao RGPS, independentemente de estarem vinculados ao RPPS. É falso, porque os militares estão vinculados à RPPS e, a rigor, estão excluídos do regime geral de previdência. Então, portanto, a letra correta é a letra D, as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas. No próximo vídeo, a gente responde questão número 9 e a questão número 10, são as únicas questões que tratam aí de benefícios, enfim, até a número 8 também, não é? Então, mas esse simulado foi quase que a integralidade tratando de custeio, o que foi massa. Um abraço, valeu!